Após o jogo de São Paulo e Flamengo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, surgiu alguns boatos que Marcos Antônio pode estar deixando São Paulo e vestir a camisa rubro-negra. Antes de eu dar início ao nosso vídeo, eu já peço licença a você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe o seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo no nosso canal. E peço também a você que se inscreve no canal do Mesa Tricolor, que vai começar agora em fevereiro, com a apresentação do Alessandro Esporte, Ibra do São Paulo, Planalto Tricolor, e o nosso amigo Xandão do Favela Tricolor e o nosso amigo Rony do canal Tricolor Raiz. Que o Mesa Tricolor, com seu novo projeto 2026, com seu canal próprio, vai lá no canal do Mesa Tricolor no YouTube e se inscreve lá no canal. Vamos lá! 4 motivos que Marcos Antônio jamais deve vestir a camisa rubro-negra. Primeiro tópico que eu vou trazer sobre o Marcos Antônio, que jamais deve vestir a camisa rubro-negra, é devido que o Marcos Antônio é um cara que já está consolidado no São Paulo Futebol Clube, tem moral com o torcedor, é um jogador que é titular absoluto do técnico Hernan Crespo, é um jogador que identifica muito com a camisa do São Paulo, e lá no Flamengo ele vai ser apenas mais um, porque no Flamengo existem jogadores muito acima da média. Não que o Marcos Antônio seja um péssimo jogador, mas existe jogador um pouco acima do Marcos Antônio, no nível do Marcos Antônio até um pouco melhor. E o Marcos Antônio vai ter que sim brigar por titularidade lá no Flamengo. E por isso o Marcos Antônio não deve vestir a camisa do Flamengo. Segundo tópico que eu vou abordar aqui agora é que o São Paulo teve problemas muito gravíssimos com a antiga gestão e agora o atual presidente, o Arry Macis, acaba de assumir o cargo e ele, sabendo da história que o antigo presidente vendia jogadores a preço de cachaça, provavelmente ele não vai abrir mão do Marcos Antônio por qualquer mixaria, senão ele vai queimar diretamente com o torcedor são paulino. E nesse momento ele precisa de apoio do torcedor. E por essas e outras, jamais o Marcos Antônio deverá ir para o Flamengo. Vamos lá, o terceiro tópico. O terceiro tópico é que o São Paulo tem contrato afirmado com a Lazio. O São Paulo, para o Flamengo levar o Marcos Antônio, primeiramente o Flamengo tem que esperar o contrato do Marcos Antônio, que vai vencer agora no mês de junho, e o São Paulo tem a opção de compra do jogador. Então a primeira opção de compra é do São Paulo. E para isso o Flamengo precisa ver o desenrolar de tudo isso após o término do contrato de empréstimo, para depois vir com a proposta fixa em cima do jogador Marcos Antônio. E a quarta que eu vou falar para vocês, na minha opinião, o Flamengo não vai desembolsar o valor que o presidente, a diretoria do São Paulo, está pedindo pelo jogador. O jogador Marcos Antônio, o atual presidente do São Paulo, pediu um valor para começar a conversa de 20 a 25 milhões de euros com o jogador Marcos Antônio. E por ser um jogador que vai para o Flamengo provavelmente para ser reserva, dificilmente o Flamengo vai desembolsar um valor tão alto em cima do jogador Marcos Antônio. Não que não vale, é claro que o Marcos Antônio é um ótimo jogador, mas para o Flamengo provavelmente ele não vai desembolsar um valor tão astronômico em cima do Marcos Antônio. E por isso eu acho difícil do Flamengo contratar o Marcos Antônio. Não que o Flamengo não tenha dinheiro para contratar o Marcos Antônio. O Flamengo é um dos times mais bem estruturados no Brasil, um time que vem ganhando competições, um time que está no cenário do futebol brasileiro, sempre briga por título, é atual campeão do Campeonato Brasileiro, atual campeão da Copa Libertadores da América, jogou o Mundial, jogou super bem, faltou um pouco de sorte, um pouco de qualidade
de alguns jogadores na hora de bater os pênaltis e por isso o Flamengo não trouxe o caneco do Mundial. Mas é um baita time e o Flamengo provavelmente não está com essa necessidade tão grande de trazer o Marcos Antônio. Porque até então o Flamengo acabou de fazer uma grande contratação, a contratação mais cara do futebol brasileiro, que é a chegada do Paquetá. E por isso o Flamengo não deve levar o Marcos Antônio para vestir a camisa rubro-negra. Esse é o tópico que eu trouxe para você, torcedor do São Paulo, mas do futebol a gente sabe como funciona. Às vezes hoje a gente tem esse pensamento e a gente não quer, né, que o Marcos Antônio jogue no Flamengo, mas as coisas podem mudar. O São Paulo é um clube muito endividado, é um clube que a antiga gestão deixou o São Paulo na pior. Essa é a grande realidade. E a gente não pode colocar a mão no fogo que a gente ainda não conhece o Arry Macis. Então, por isso, hoje, o Flamengo não pode levar o São Paulo, pode levar o Marcos Antônio, mas amanhã ninguém sabe, a história pode ser totalmente diferente. Vai que o Flamengo despeje um caminhão de dinheiro e fala, eu quero o Marcos Antônio no clube, e acaba levando o Marcos Antônio aí pro Flamengo, que eu não quero que isso aconteça, né? Reforçar o rival, mas eu acho muito difícil do Marcos Antônio ir. Mas não impossível, porque o Flamengo tem dinheiro e vai que o Flamengo queira o Marcos Antônio a qualquer custo, independente do valor, e leva o Marcos Antônio. E para o São Paulo, se o Flamengo despejar um caminhão de dinheiro, vai ser muito bom para o momento em que o São Paulo vive hoje. E amanhã nós vamos ter São Paulo e Santos pelo Paulistão. E o São Paulo precisa se livrar de vez da zona da degola aí do Paulistão. E o São Paulo precisa vencer amanhã o Santos. Então, amanhã, São Paulo e Santos, eu vou trazer o nosso pós-jogo, não vou trazer pré-jogo. Mas amanhã eu vou trazer só um shotzinho do pré-jogo de São Paulo. Depois, após o término do jogo, eu vou trazer o nosso pré-jogo no canal Alessandro Esporte. Não deixa de se inscrever no canal e ajudar a gente a bater a meta logo aí, o mais rápido possível, de 1000 inscritos aí no canal, para a gente começar a fazer lives, começar a trabalhar melhor o canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.